A Mariana Monteiro, ela pergunta assim, ó. Pergunta se ele acredita em céu e inferno. Vou aproveitar e emendar uma outra pergunta. Sim. Como a morte é vista pela Wicca? E depois você já emenda pra mim no céu e inferno. Eu acho que eu vou começar pelo céu e inferno e depois vou pra morte. Eu invertendo as coisas. Então, primeira coisa, o conceito de céu e inferno é um conceito do cristianismo. Nós não temos essa visão, né? A gente tem a ideia de, talvez, reino celeste, submundo, mas nada se compara a essa visão de castigo, né? Do inferno sendo castigo e do céu sendo paraíso. Nós não temos esse conceito. Isso é do cristianismo. Então, não existe céu e inferno na Wicca. Né? A gente acredita... aí eu vou falar sobre a morte na Wicca. Né? A gente acredita no país de verão, que seria uma ilha sagrada. Isso é muito comum em várias crenças pagãs. Então a Wicca é uma mescla disso. Então a gente acredita nesse país de verão, onde os nossos ancestrais e deuses vivem. Né? Essa ilha sagrada, o sol está sempre ao alto, né? Representando a luz do princípio. E lá é um lugar de descanso para o nosso renascimento. Então a gente acredita em reencarnação. Então a gente acredita que a gente vai para esse país de verão. Na verdade, as nossas práticas ritualísticas, a gente prepara para a morte, né? Então a gente está falando sobre morte. Então a gente se prepara para a morte não é vista como algo ruim. Então a gente prepara para ter uma boa morte. Uma boa morte no sentido de uma morte mais confortável, em que a gente vai aceitar aquele processo, vai entender aquele processo e vai ser um processo mais tranquilo de se passar. Né? Não que a gente vai ser castigado, porque essa ideia de castigo pra gente não existe. A gente acredita que tudo de bom ou ruim que a gente faz, a gente paga nessa vida mesmo. A gente não vai levar isso para uma outra vida, resolver uma outra vida. A gente sofre as dores daquilo que a gente faz aqui mesmo. Então é aqui mesmo que a gente resolve esses problemas, né, da nossa vida e do nosso comportamento no mundo. Então no outro mundo é um momento de descanso, né? A gente fala que a gente vai para essa ilha sagrada, a gente leva as informações que a gente coletou ao decorrer da nossa vida para o mundo, porque a gente acredita numa evolução coletiva, não é evolução individual, meu espírito evolui. Na verdade, quando eu evoluo, o mundo todo evolui, porque todas as informações que eu coletei, tudo que eu absorvi e aprendi no mundo, vai como informação para o mundo. Né? Porque, na verdade, aí eu vou explicar o conceito principal nosso de morte e renascimento, porque primeiro que a morte pra gente não é o contrário da vida. Pra gente a morte é o contrário de nascimento. A vida pra gente é permanente. Então, pós a morte, ela continua sendo vida. Uma pessoa que morreu, ela continua viva pra gente. Então, na verdade, o nascimento e a morte são momentos de passagem. É o outro mundo no nascimento. O outro mundo para este mundo físico, material, é o mundo físico, material na morte, para o mundo espiritual. Então, na verdade, e esse outro mundo é aqui mesmo, né? É legal a gente usar matemática, fica fácil. Né? É como se fosse... Depende pra quem, né? Não, então, a gente compreende o mundo em 3 dimensões, certo? Imagina uma quarta dimensão. Não existe uma quarta dimensão na geometria. É como se esse outro mundo estivesse nessa quarta dimensão. É uma dimensão que a gente não vê fisicamente, mas que a gente pode sentir ou pode acessar de outras formas. Então, o outro mundo, ele é aqui também, certo? Então, os nossos ancestrais, os nossos mortos, eles estão junto a nós, só que numa dimensão diferente. Então, quando a gente está falando dessa ilha sagrada, desse país de verão, ele meio que se mistura a esse mundo mesmo. Então, assim, é interessante isso, porque em épocas de questões ambientais, em que as pessoas acreditam, eu vou morrer mesmo, e pronto, vou para outro mundo. Não, é esse mundo mesmo. Então, assim, quando o mundo físico não tá legal, o mundo espiritual também não tá legal. Então, se a gente continuar destruindo o meio ambiente, o mundo espiritual também não vai ficar legal. Então, a gente precisa equilibrar isso. E aí a gente entende, né, na Wicca, que a gente morre, vai para esse outro mundo, para essa ilha sagrada, que na verdade é o ventre da deusa. Porque a gente acredita que o universo é um grande organismo vivo. Pegando, reduzindo, o planeta é um organismo vivo. Não tem aquelas bonecas, a boneca russa, né, que é uma dentro da outra. A deusa é como se fosse isso, né? Porque a deusa contém tudo, inclusive o deus, o masculino, e todos os deuses. Aquela boneca russa é muito boa pra gente entender a deusa. É como se o nosso planeta
fosse uma divindade. É Gaia, né? Os gregos diziam. E essa divindade está contida no universo. Então, a Deus é tudo isso, é a totalidade. Quando a gente vai para o, né, vai para o outro mundo, a gente vai para o ventre, retorna para o ventre. A gente vem do ventre e a gente retorna para o ventre. E aí a forma que vai ser esse ventre, a gente acredita, cada crença acredita de uma forma. É um sonho, é como se fosse um sonho, né? É como se fosse uma rádio. Você sintoniza numa rádio. Você tá na Wicca, você vai sintonizar nessa rádio. Você tá lá no cristianismo, você vai sintonizar. Então, tá. Então, se eu sou cristão, pode ser que tenha servo. Pode ser, não sei, talvez. Então, aí você que vai ter que tirar suas conclusões. Mas aí é como se a gente sintonizasse nesse conceito, né, de país de verão, de ilha sagrada, a gente se preparasse para isso. E fosse para esse outro mundo que, na verdade, é o ventre da deusa. Um lugar de descanso para a gente retornar, né, nesse mundo físico, nesse mundo material. E no caso, quando a pessoa falece, a pessoa morre, é um espírito? A Wicca acredita no espírito? Sim, é o espírito que foi para esse país de verão. Sim, é o espírito, né? E esse espírito, ele pode ter contato com as pessoas que estão vivas? Sim, pode. Não é o foco principal da Wicca. A gente acredita que os nossos ancestrais, as pessoas que foram, elas precisam descansar. Então a gente não tem muito esse foco em ficar se comunicando. As comunicações principais que a gente tem com espíritos é quando a gente tem algo que não foi resolvido muito bem nas nossas relações, a pessoa se foi. Então a gente busca fazer rituais para a gente entrar em contato, para que essa pessoa descanse, para que a gente encerre esse problema que talvez teve nas relações. Então a nossa intenção não é incomodar o espírito, é deixar que ele seguir sua jornada, né, romper essa ligação, né, guardando as boas lembranças, né? Então, assim, a gente se comunica sim, mas não é o foco disso. E a gente tem até um ritual, que é o Samhain, né, que o Halloween deu origem através desse ritual, que é um ritual celta. Dia das Bruxas! Sim, dia 31 de outubro. Aí, tá vendo? Vocês podem estar praticando e nem tá sabendo. Né? E aí tem a abóbora, que é aquela lanterna, o Jack Lanterna, né? Que representa, que serve para seguir, para que os espíritos, eles caminham, porque tem uma época do ano em que a gente acredita, não falei sobre essas dimensões, que a gente acredita em um véu que separa os mundos. Tem uma época do ano que a natureza, ela está apta a que esse véu fique mais fino e a que a gente consiga se comunicar melhor com os nossos ancestrais. Então é um momento de mandar mensagens, de se comunicar, de agradecer e tudo mais. Então, existe um período. No hemisfério norte é o dia 31 de outubro, que é o Halloween, né? Que ficou conhecido o Halloween. E tem até o Dia dos Mortos, que é logo depois, né? Dia 1, dia 2. 2, então 2 de novembro. Provavelmente foi do sincretismo, né? Da Europa. Então provavelmente pegaram por causa disso. Só que aqui no nosso hemisfério, né? Tem a ver, esse dia tem a ver com o ciclo solar. Aqui no nosso hemisfério não é dia 31 de outubro, é dia 1º de maio. Então, esse véu que separa os mundos, ele se abre nesse período de 1º de maio, que é um período entre o outono e o inverno. O período entre o outono e o inverno, né, no meio do outono, é que esse véu ele está mais tênue e que a gente pode se comunicar. Aquilo que eu falei, o mundo espiritual para a gente, ele está ligado à terra, à natureza. Então, por isso que a gente faz essas associações e faz uma adaptação, né? Então, no dia 31 de outubro, que seria o Halloween, o Dia das Bruxas, que é o Samhain, né, o nome, é Beltane para a gente, é uma outra celebração. Né? Então, é o inverso lá do hemisfério norte.